Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Autismo para Todos. Curta, comente e compartilhe. Parece que o seu autista não quer lhe atender. Ele parece que não está lhe ouvindo. Será que é? Né? Tem um exame que é feito logo que nasce, um prazo ali mínimo, onde você vai ver o processamento das informações, se a informação está chegando no cérebro, certo? Então vai aparecer as áreas específicas desse processamento auditivo. Processamento auditivo. Há um processamento auditivo e há um processamento de resposta. Certo? Se alguém me chama, Flávio, né? Só se eu tiver aqui, eu vou mexer aqui antes e olha, né? Tem um tempo, dependendo do que seja, eu vou responder a esse estímulo do ambiente. Né? Mas nem sempre essa resposta vem da forma como a gente quer, né? Como você deseja. Aí você pergunta, será que ele não me ouve? Será que não está escutando? Será que ele não quer responder? Essa criatura está me ignorando, né? Então, às vezes parece que é. O que é que acontece? Você chama uma vez, duas, três, nada. O que é que pode acontecer? Você se pergunta, falta de audição? Será que ele não está ouvindo? Será que não tem esse processamento? Vou fazer alguns testes, né? Quando eu faço tal barulho, ó, eu jogo a caneta, quando eu ligo a televisão ele vem, quando eu chamo ele não. O tom da voz e o tom da televisão ligando são diferentes, né? Um zumbido lá longe pode ser percebido por você e não por mim, né? Pode ser processado por um e não por outro. Soltaram fogos, eu estava tão concentrado que eu não ouvi os fogos. Eu percebi quando o cachorro chegou choramingando, quando a criança gritou, quando a criança chorou, né? Quando as luzes dos fogos aqui na... Ah, o que é aquilo? Ah, estão soltando fogos. Estava tão concentrado numa coisa, meu cérebro achou que isso aqui era mais importante, não selecionou e não dei tanta importância ao barulho dos fogos. Isso pode acontecer. Você está ouvindo uma música, né? Tá com um carro meio ocupando o lugar de dois carros ali, estão buzinando para ultrapassar, você está tão empolgado ouvindo a música que, embora a buzina seja mais alta do que a música, você demora a responder a isso. Então, nem sempre não é falta de audição. É a questão de demora no processamento. O seu foco está em uma coisa em que você não ouviu o outro, né? Ou você achou que não era com você, etc. Né? Segunda hipótese, hiperfoco. Né? Autista ou não, hiperfoco. Ele está fazendo uma determinada atividade e é difícil mudar daquela atividade para outra. Ele está brincando, está assistindo, está montando alguma coisa que ele já processou, ele já analisou, como é do começo ao fim, né? Como numa grande jogada de xadrez. E é difícil o cérebro dele sair dali, processar o que foi ouvido, mudar essa atenção. É difícil. Isso pode estar acontecendo. Outra hipótese, tempo de processamento. É diferente. Ele precisa, o cérebro, ele escuta. Entra ali, aciona algumas partes do cérebro específicas. Ele precisa entender a informação, organizar para ter uma resposta. Você quer comer agora? Agora. Comer. E o foco está ali na alguma coisa que ele está fazendo aqui. Eu estava lendo. Né? Estava lendo. Você quer comer agora? Estou terminando de processar o que eu estou lendo, porque eu estava aqui montando minhas ideias a partir do que eu estava lendo, fazendo a conexão
do que eu li com o capítulo anterior até com outro livro, ou formando as duas hipóteses para ter uma outra coisa, empolgado, a fome matando, mas eu estou processando isso aqui. Aí alguém pergunta, você quer comer agora? Eu tenho que terminar de processar isso aqui, conseguir dar uma pausa no pensamento, pensar na comida, perceber que eu já estou com fome há algum tempo para poder dizer quero. Enquanto isso, essa pessoa já perguntou mais 17 vezes. E foi aumentando o tom e agora está irritado. Você quer comer ou não? Senão vai ficar com fome. Ainda tem a ameaça, né, de morrer de fome. Não é? Então, o tempo de processamento é diferente. Ok? Por quê? Porque você chama, você repete, você aumenta o tom de voz e você se irrita. Você está me ouvindo. Que ontem, quando eu chamei, você ouviu. Ainda que seja o mesmo livro, é outro momento. É outra atividade. É outro tom de voz, é outro momento. O foco é outro. Você mas não estava fazendo nada. Tem certeza? Você não consegue se colocar no lugar do outro a esse ponto de saber que o que ele está pensando é mais forte do que o seu tom de voz. Certo? Outra coisa. Sobrecarga sensorial. Tem uma TV ligada. Aqui e ali no vizinho. Tem um rádio ligado. Tem pessoas falando. Tem um alarme. Agora eu estou ouvindo um alarme de um carro. Um pássaro. Um portão de algum lugar que abriu para um carro sair ou entrar. Barulho de carro. Uma criança falando alguma coisa aqui. A temperatura, né? Eu tô quase suando, tá abafado, talvez chova. Então, eu tenho barulho do trânsito, tem algum eletrônico ligado em algum lugar, às vezes o próprio um brinquedo, né, eletrônico. Qual é que o cérebro vai interpretar como mais importante? Qual é a escala de importância? Você, eu, podemos estabelecer qual é o mais importante. Mas naquele momento, o autista que está vivendo tudo aquilo, ele não vai conseguir, em boa parte das vezes, separar tudo aquilo, dar uma pausa naquelas atenções, responder a você ou responder ao ambiente e depois voltar e continuar. A questão de atenção dividida e atenção compartilhada é uma coisa a ser terapeuticamente conquistada por eles, né? Para conseguir fazer isso, porque há uma sobrecarga. Isso cansa. Isso cansa. Às vezes não tem nenhuma atividade física e a criança dormiu rápido, porque a sobrecarga daquele dia foi grande. Ainda que ela esteja sorrindo, ainda que ela esteja pulando. Não é questão de ficar triste, ou frustrado, ou com raiva. Não, a sobrecarga ela é uma coisa natural. Com o tempo você vai aprendendo a administrar isso, a responder bem isso, né? A fazer as compensações de forma proporcional. Mas isso leva muito tempo. Ok? Outra coisa. É difícil realmente mudar a atenção. Ele sai dali para uma outra direção. O pensamento, o cérebro. Ele sai de uma coisa para dar atenção a outra. Há uma mudança total de energia no cérebro. Essa área para não. Ela diminui o processamento porque essa outra vai, porque eu vou dar atenção a isso aqui. Entendeu? Então, isso é ruim. Isso demora. Então, antes de eu pensar de você pensar que seu filho está lhe ignorando, você tem que pensar, será que ele já processou o que foi feito? E você tem que esquecer que você não é a única coisa do ambiente. Você é mais uma coisa no ambiente. Teve o ranger da porta que você abriu, teve a caneta no chão que caiu da mão dele, né? Teve uma ordem que você deu agora há pouco de guardar a roupa em algum lugar, de dobrar a roupa antes disso, de abrir a segunda gaveta, de voltar a beber água, de estar fazendo aquilo ali, né? O vento aumentou, ficou nublado, a luminosidade diminuiu.
ele tem que processar aquilo. Nós temos que processar isso. É isso que acontece o tempo todo. Se você está no trânsito, alguém perguntou alguma coisa, você mudou a música, você olhou no retrovisor esquerdo, olhou no direito, olhou no da frente, pensou nos pedais. Você lembra quando você começou a aprender a dirigir? Ou que você não dirige, observando tudo isso? É muita coisa ao mesmo tempo e que você vai desenrolando e você aprende a administrar isso. Mas não foi na primeira aula, para a maioria das pessoas. Então, você não pode... nós temos que compreender que a atenção ela funciona de forma diferente. Em um nível bem diferente para eles e muito diferente de um para o outro. Certo? Então, depois de tudo isso, o que é que nós podemos fazer para ajudar mais, para auxiliar, para compreender? Primeiro você tem que se aproximar, né? Você chega mais perto do autista, chega mais perto dele. Não grita, não precisa gritar. Você já gritou, já falou muito alto, isso já aconteceu com todo mundo, inclusive comigo, né? Mas você se aproxima, fala mais baixo, tenta reduzir as distrações do que está acontecendo, ficar na frente dele, bloquear alguma coisa naturalmente, para reduzir as distrações, reduzir as outras coisas, os concorrentes com a atenção que você quer, para a resposta que você quer. Né? Chama pelo nome e espera um tempo, dá alguns segundos depois do que você perguntou, depois do que você ordenou, depois do que você disse, depois do que você explicou. Não ficar repetindo. Não é para ficar repetindo, não é para gritar, não querer que isso seja de imediato. Porque não é porque ele não quer, porque ele precisa de um tempo. Então, dê esse tempo antes de ficar repetindo. Né? Depois de conquistar aquela atenção, aí você explicou, ele está processando, terminou de processar, mas esqueceu, imediatamente repita. Aí tudo bem. Ok, gente? Espero que tenha ficado claro. Vamos auxiliá-los, vamos ajudá-los. Ok? Tudo de bom para vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.